Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o Tata Steel 2023 e também o Tata Steel Challengers 2023. No Tata Steel a gente vai ter Magnus Carlsen, Aronian, Caruana, Ding Liren, entre outros aí jogando partidas pensadas. E no Challengers a gente vai torcer pelo Brasil ali, o Luiz Paulo Sup jogando ali os grandes mestres de mais de 2.600 de rating, lutando pra chegar cada vez mais aí no tão sonhado 2.700 e entrar pra elite aí do xadrez mundial, não é mesmo? Então são muitas emoções, aí a gente vai ver uma partida agora entre Magnus Carlsen e o Leão Armênio, leva um Aronian, vamos nessa! Muito bem, galera, partidas pensadas, tá bom? Partidas pensadas aqui são as que tem mais qualidade, né? Em termos de ideia, profundidade e tudo mais. Então aqui são as partidas históricas realmente. E aqui a gente tem o campeão mundial e número 1 do mundo, Magnus Carlsen, jogando contra Levon Aronian, o Leão Armênio, que joga pelos Estados Unidos. E antes de começar a partida eu quero dar um recado importante aí pra você, bem importante, pra você que quer melhorar no jogo de xadrez. Dá uma visitada aqui no link que tá na descrição do vídeo, o combo de 10 cursos com o grande mestre André Diamante, tá bom? 10 cursos pelo preço de um, você vai ter acesso vitalício pra você melhorar no jogo, melhorar a sua compreensão aí no jogo de xadrez, tá bom? Fica a dica, vamos dar uma olhada, Magnus Carlsen abre aqui a partida com peão dama. Aqui cavalo em F6 foi jogado pelo Aronian e depois de C4 E6, bem flexível a abertura, cavalo F3 D5 ataca o centro e depois de G3 o Magnus Carlsen vai jogar a sua catalã. Todo mundo sabe que ele vai jogar essa abertura e mesmo assim a turma tem dificuldades. Bispo E7 foi jogado pelo Aronian, bispo G2 e todo mundo coloca o rei em segurança e o Aronian fala: passa esse peão pra cá, bota no bolso. Magnus Carlsen tem um peão a menos, ele entrega esse peão e o Aronian aceitou e agora dama C2 visando recuperar aqui o peão. A6, aqui A4, Magnus Carlsen fala: você não vai a lugar algum com esse B5 aqui, né? Peão toma, cai a torre. Portanto A4 um lance importante e aqui bispo D7 o Aronian prepara para quem sabe jogar B5 no futuro. O Carlsen fala: bom, devolve o peão, dama por C4, agora bispo C6. O Aronian bem coloca o bispo de casas claras que nessas estruturas de peão com E6 existe uma dificuldade em tirar o bispo. O Aronian já resolve isso. E o Carlsen segue com bispo G5 e temos agora bispo D5 perseguindo a dama volta lá para C2 e o bispo vem para E4 perseguindo a dama. Aqui o Carlsen joga com dama C1 e o Aronian segue com H6 questionando aí o bispo. Para onde vai esse bispo? Vai voltar para casa de F4? Nada disso. Magnus Carlsen captura em F6 e depois de bispo por F6 torre D1, trazendo mais uma proteção aqui para o peão central e já criando a confusão. Né? Porque aqui é o seguinte, você fala o seguinte: quantas defesas tem aqui o peão de D4? Tem duas defesas, a torre e o cavalo. Quantos ataques tem? 2 ataques, mas uma defesa é capenga, né? Você pode eliminar essa defesa agora. No entanto, não é tão simples assim, porque bispo por F3 também tem um ataque lá em B7. Não dá tempo de capturar agora aqui em D4. Por isso, Levon Aronian segue aqui com A5, deixa quieto essa história aí, mantendo, portanto, aqui, preservando o par de bispos. E o Magnus Carlsen segue desenvolvendo peça cavalo de bem em D2, atacando aqui o bispo volta lá para H7, fica estocado na casa de H7. Magnus Carlsen segue com o cavalo aqui em B3. Notem que até agora ninguém gastou lance 16, quase ninguém gastou tempo no relógio aqui, né? Essa turma realmente é impressionante o preparo de abertura deles aqui. E o Aronian segue agora eles pensaram um pouquinho, né? O Aronian segue agora com o cavalo D7 também. Vamos ver como segue. Magnus Carlsen centraliza bem o cavalo dele aqui. Mais uma vez, quantos ataques tem aqui em E5? 2 ataques. Quantas defesas tem? Uma só. No entanto, esse lance abre uma pancada lá em B7. C6 traz a proteção e agora o Carlsen joga dama em C3, então dando o reforço lá na casa de E5. Torre em A7 seguiu na partida e agora notem já aqui a posição começa a ficar tática, né? Começa a ficar bem tática e o Magnus Carlsen vai para uma ideia interessante aqui. Ele faz o lance cavalo por A5. Você fala: mas peraí, como assim cavalo por A5? Aqui tem duas defesas. Mas a dama tá sobrecarregada porque ela tá atacando lá, mas tá defendendo aqui em D7. Então qual foi a escolha do Aronian? Aqui é bonita essa continuação, é bem bacaninha. Então primeiro ele elimina o cavalo, né? Bispo por E5. O Magnus Carlsen joga D por E5. E agora sim o Aronian captura o cavalo. O Magnus Carlsen tem uma peça a menos.
No entanto, mais uma vez, a dama tá sobrecarregado. Magnus Carlsen vai recuperar a peça agora. Como? Capturando o cavalo e desviando a defesa da torre. Legal. Torre por D7. No entanto, o Aronian fala, beleza, né? Eu vou capturar a torre, ele vai capturar a minha, então eu vou levar um peão aqui. Pelo menos eu levo mais um peão. Torre por A4, né? E agora é o seguinte, aqui a partida segue com torre por A4 e a dama vai capturar a torre, né? E aqui, então, e não vale a pena, né, numa posição como essa, jogar aqui, por exemplo, torre por A4, tá na vez aqui das brancas jogarem, né? Jogar torre por dama não vale a pena jogar, porque torre por A1 vem com cheque, tá? Então não vale a pena de maneira alguma jogar isso. Vamos ver essa linha, né? Bispo cobre e torre por D8, né? Começa a vir todo tipo de ataque aí, todo tipo de ameaça. Aqui não tem defesa, né, galera? Aqui não tem defesa, né? Dama F3, a torre chega. Aqui dama G2 e good game, né? Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui torre D2 pode ser jogado. Torre por F1, vai. Vamos jogar simples aqui. Vamos jogar simples aqui, vai. Aqui as pretas têm uma peça a mais, né? Então, por isso, nessa posição, a partida seguiu com torre por A4 e não torre por dama. E agora dama por D7. E a gente tem, então, aqui 6 peões para cada um. Tudo igual, por incrível que pareça, né? Esses caras jogam demais. Magnus Carlsen segue agora com torre D4 perseguindo a dama. A dama volta para C7 e torre D6. Notem aqui as peças nas casas escuras, imunes ao bispo. Torre em A8 seguiu na partida e o Carlsen segue com o bispo em F3, dando a casa de G2 para o rei. Bispo G6 e aqui o que jogar, né? Aqui é bem Magnus Carlsen aqui, que é bem clássico, um xadrez. Tem uma influência clássica no Carlsen, os caras Capablanca, Botvinnik, né? Essa turma aí. Jogaria o que aqui? H4, rei G2, esse é o Magnus Carlsen. H5, rei G2, né? Por isso ele jogou o bispo F3 para jogar rei G2. Melhorar, como não tem nada acontecendo aqui, ele vai melhorando a posição das peças. Legal, né? A partida seguiu com dama B6 e agora a torre aqui em D7, a torre na sétima, rei H7, a confusão tá chegando, dama D2, aqui torre em A5 atacando o peão central e o Carlsen segue agora com B4. Provocando a captura em E5, segue agora com dama D6 com um tempo sobre a torre. No momento, Magnus Carlsen tem um peão a menos. Dama B5, único lance da posição aqui do Aronian, hein? Que posição perigosa, porque percebam aqui que a torre, ela tá quase sem casa, né? Ela tá quase sem casa. Ah, se eu vou voltar a torre para B5, não dá boa, né? Não dá boa porque começam a existir ataques aqui muito, muito fortes. As brancas vão ficar melhores aqui, por exemplo, o bispo F5, dama E7, e aqui a posição é perigosa porque as brancas já começaram a se infiltrar para atacar o rei adversário, né? E aqui pouco a pouco, então, as brancas vão ficando melhores, H5 tá atacado e tá vindo todo tipo de ataque, né? Realmente aqui a gente teria uma posição vencedora já para as brancas, né? Uma posição vencedora. Por isso aqui o único lance da posição é dama B5, notem aqui que interessante. O Magnus Carlsen segue com dama em F8, tocando o terror, mas o Aronian vai para um lance brilhante aqui nessa posição. Só tem um lance bom para as negras, porque aqui tá vindo um ataque de tudo quanto é jeito, hein? E aqui só tem um lance bom para as negras e o Aronian me encontra o lance brilhante. Esses caras jogam demais. Torre por E2, um lance brilhante aqui do Aronian. Magnus Carlsen segue com torre D8 ameaçando o checkmate, né? Aqui o ponto é o seguinte, esse bispo por torre, aqui dama por E2 e não dá tempo aqui do Magnus Carlsen fazer muita coisa. Por exemplo, torre D8 e as pretas estão dando mate, né? Então aqui tem que tomar cuidado com esses ataques aí das negras também com o contra-ataque do Aronian, né? Por isso torre por E2 foi um lance genial. Magnus Carlsen segue com torre D8 e agora, Aronian, como é que faz para segurar o mate? Bispo E4, agora cravando o bispo não pode capturar a torre, o bispo tá cravado. Magnus Carlsen segue com bispo por E4, esse lance vem com cheque e depois de torre por E4, não adianta dar cheque aqui em H8. De fato aqui esse lance seria muito ruim porque agora a dama tá fora de jogo, né, e as pretas aqui estão vindo com tudo. Então a posição muito perigosa, o Carlsen segue preciso, aqui dama por F7, a partida seguiu com torre em E1, ameaçando todo tipo de ataque, mas o Magnus Carlsen agora consegue um perpétuo aqui, né, com dama cheque e vai dando cheque nesse rei aí até conseguir o empate, hein. Que luta maravilhosa aqui entre Magnus Carlsen e Levon Aronian, né? Os caras jogam assim beirando a perfeição, né? E a gente tem aqui, claro, no relatório, não poderia ser diferente uma partida dessa, uma precisão
altíssima, né? 98,2% de precisão para o Carlsen, 98% de precisão para o Leão Armênio, o Levan Aronian. Essa é a típica partida assim que é um espetáculo, né? Uma partida que você vai estudar, vira partida modelo, referência, né? Quero aprender a jogar aí essa abertura aqui que eles jogaram, qual foi mesmo? De peão dama e tudo mais. Quero aprender a jogar as variantes da catalã, né? Que o Magnus Carlsen jogou. Que partida que eu vou olhar de referência para aprender? Por exemplo, essa. Magnus Carlsen contra Aronian Tata Steel 2023, né? Partida assim, modelo, né? Os dois jogaram com perfeição. Mas é isso, a gente segue cobrindo, ainda muito cedo aqui pra falar de colocação e tudo, tá bom? Mas a gente segue, daqui a pouco a coisa começa a esquentar, segue acompanhando também tabela, classificação e tudo mais, porque o torneio acabou de começar. Beleza, galera? É isso! Vou deixar o link aqui também pra quem quiser mais informações. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!